Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Bom, você deve estar ouvindo aí uma musiquinha de fundo. Pois é, a gente está aqui, Música no Jardim, na Beneficência Portuguesa, uma live especial em Dia dos Pais com o cantor e médico Henrique Marques. Mas antes de você conferir como foi a live, um bate-papo com o nefrologista Dr. Bruno Vieira, que vai falar um pouquinho da importância dos rins e quais as doenças que mais acometem os nossos rins. Então, olha, não saia daí, o programa está imperdível no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, o Beneficência na TV de hoje vai falar sobre a saúde dos nossos rins. Eu vou conversar com ele, que é nefrologista aqui na Beneficência Portuguesa, Dr. Bruno Vieira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cris. Prazer em estar com você. É sempre bom, né? Demorou, mas a gente A conseguiu gente agendar. consegue, a gente sempre consegue um tempinho. Doutor, o senhor é nefrologista, né? E às vezes chegam algumas perguntas, poxa, a diferença do nefro para o urologista, mas quem que cuida dos rins? Afinal, para a gente começar, qual a função do nefrologista? O nefrologista, ele é o médico responsável, ele é um médico formado e especializado no tratamento do sistema urinário, das doenças do sistema urinário, especialmente do rim. Só que é o tratamento clínico. Essa é a grande diferença entre o nefrologista e o urologista. O urologista também é responsável pelas doenças do trato urinário, só que ele é o responsável pelos tratamentos cirúrgicos do trato urinário. E o nefrologista é o tratamento clínico do trato urinário. Ou seja, nós já conversamos aqui com o urologista falando sobre cálculos renais, né, as famosas pedras nos rins e da cirurgia. Aí teria que ser com o urologista. Isso mesmo. O cálculo renal, o nefrologista, ele faz a prevenção e o tratamento para o paciente não ter mais cálculos. Mas quando o cálculo está instalado no trato urinário, quem trata é o urologista. Qual a importância dos rins, doutor? Bom, o rim é um órgão extremamente importante, não é um par de órgãos, né? Porque são dois órgãos, são dois rins. É extremamente importante que cuidam da homeostase do organismo. O que significa isso? É de todo o equilíbrio do organismo. O rim, ele é um guardião, um vigilante de todo o equilíbrio que acontece no organismo. Então, ele controla a quantidade de sal, a quantidade de potássio, a quantidade de ácido no seu corpo. É ele que excreta diversas toxinas produzidas no nosso organismo. Qualquer problema que a gente venha ter, o rim sempre vai ser o Sempre nosso ponto de partida ali. Ele, na verdade, o rim, ele sofre a consequência de diversas doenças, de diversas manifestações sistêmicas de outras doenças. Então, assim, você tem uma hipertensão arterial, a elevação da pressão arterial, ela pode ser originária do rim, mas ela também, ao longo do tempo, ela vai levar à perda da função desse rim. O diabetes, ela não é uma doença originária do rim, mas no final, a doença, ao longo do tempo, vai afetar os rins. Agora, o senhor falou que a pressão arterial pode ser um problema relacionado ao rim, mas, caso não seja, ela pode ocasionar problemas no decorrer do tempo. Quer dizer que todo mundo que tem problema de pressão vai ter problema de rim? Se não cuidar, vai. Por isso que é importantíssimo que pacientes que têm hipertensão arterial e diabetes procurem um nefrologista, façam a consulta e acompanhem com o nefrologista. 90% dos pacientes que estão em diálise, em terapia renal substitutiva, hoje em dia, são derivados de pacientes com hipertensão ou diabetes. Ou seja, a senhora assusta que tem problema de pressão alta, né? Como uma apresentadora aqui, por exemplo, mas... E outra curiosidade, Cris, a cultura do brasileiro, o médico que trata a pressão alta é o cardiologista. Mas isso não é uma verdade, porque o coração, ele sofre a consequência da pressão alta, ele nunca é a origem da pressão alta, diferente do rim, que pode ser a origem disso. Se for uma hipertensão secundária, uma hipertensão renovascular, é uma pressão originária do rim. E achando esse problema, a gente consegue tratar essa causa. Então, se for um problema relacionado à parte renal, o cardiologista ele trata das doenças do coração. Isso. Agora, doutor... Mas hipertensão deveria ser tratada pelo nefrologista. É que no Brasil poucos conhecem isso. Eu alguns anos atrás. Agora, doutor, algumas pessoas com hipertensão, elas fazem uso de diurético.
E aí falam assim, então, você começa a tomar um diurético, a tua pressão acaba controlando. Qual é essa relação, já que o senhor falou que às vezes pode ser um problema renal? O diurético, ele expolia sal com ele. Porque para onde o sal vai, a água vai atrás. É um ditadinho isso da medicina. Então, no momento que você tira sal, você tira líquido também. E às vezes a origem dessa hipertensão é o excesso de líquido e sal no organismo. Então, por isso que o diurético acaba ajudando nesse controle pressórico. Mesmo que a pessoa não faça tanto uso de sal? Mais difícil, mas mesmo assim ele tem ação. Entendi. Até onde o diurético ele é um benefício aos rins, doutor? Até o momento que a gente controla, até o momento que é acompanhado pelo médico. Se toma o diurético sem o acompanhamento do médico, você pode estar prejudicando o seu rim. Entendi. Doutor, as pessoas falam assim, você urina pouco, eu urino muito. O que é urinar pouco, urinar muito? É a quantidade de urina que sai ou as vezes que você vai ao banheiro? Porque tem muita dúvida, né? Se sai, eu urino muito, eu vou 10 vezes ao dia. Da gente calcular o quanto que a gente urina é no xixi de 24 horas. É na urina, o débito urinário que você tem durante as suas 24 horas. Ele é muito variável conforme a tua injeção de água. Se você bebe pouca água, você vai urinar pouco. Se você bebe muita água, você vai urinar mais. A mesma coisa é influenciado também pelo clima. No frio, a gente tende a urinar mais do que no calor. No frio, a gente tende a urinar mais do que no calor. Entendeu? Por quê? Porque no frio, o nosso corpo não está perdendo água por nenhum outro lugar. No calor, a gente está perdendo água para o calor, e aí a tendência é a gente urinar menos. Porque você transpira, você... No deserto, você provavelmente vai urinar muito menos do que em outros lugares. Agora, doutor, a cor da urina, ela influencia? Influencia bastante. É saudável para o rim você acordar de manhã e fazer uma urina mais escurecida, mais alaranjada. Por quê? Porque a urina vai estar mais concentrada. Daí, quando você faz um exame... Você não bebeu a noite toda, não bebeu água a noite toda, então a urina tende a concentrar. Né? E a primeira urina da manhã é mais amarelada, mais ouro. Né? E ao longo do dia você vai bebendo água, essa urina vai clareando, ficando quase translúcida, quase... Né? Por isso que quando um médico solicita o exame de urina... ele pede a primeira da manhã. Porque é a urina mais concentrada. Certo. Agora, o rim, ele tem que ter essa função de concentração da urina. É indicativo de doença renal se a sua urina permanece com a mesma cor o dia inteiro, independente da quantidade de água que você bebe. Se ela sai sempre clarinha, o tempo todo, a primeira urina da manhã já está tudo clarinha, tudo. Nossa, mas eu nem bebi água, e ela mantém clara, isso daí, o rim está perdendo a sua capacidade de concentrar. Isso é indício de doença renal. Quem tem mais predisposição a problemas renais, doutor? Os homens ou as mulheres? A mulher, ela tem mais predisposição à infecção urinária. A mulher tem alguma coisa diferente, né? Mas a insuficiência renal, a doença renal crônica, essa particularidade os homens ainda tendem mais, porque são mais hipertensos, são mais diabéticos, têm menor cuidado da saúde. O homem tende a se cuidar menos do que a mulher. Inchaço, qual a relação de inchaço, às vezes, nos pés, com os rins? É retenção de líquido? Na verdade, assim, os inchaços, o que acontece, quando o inchaço vem do rim, ele é um inchaço simétrico e do corpo todo, tá? Principalmente face. Tá? Esse é o inchaço do rim. Ele acontece devido a uma patologia, que é uma gama de patologias, são um monte de doenças que causam o que a gente chama de síndrome nefrótica. O que é síndrome nefrótica? A perda de proteína pelo xixi. Quando você perde proteína pela urina, você fica com menos proteína no seu plasma. E aí a água sai do intravascular para o extracelular, para o extravascular. E isso provoca o edema. Esse é o edema do rim. Como é que a gente percebe isso? O paciente vai no banheiro, faz o xixi. Depois que dá a descarga, permanece no vaso parece um colarinho de cerveja, parece clara de ovo no vaso. Fica refletindo, brilhando assim. Isso é sinal de perda de proteína no rim. Mas tem que prestar atenção, Cris, porque é após dar a descarga. Porque qualquer homem jovem que vá no banheiro e faça xixi,
o xixi vai fazer espuma. E isso é normal, porque o jato de urina bate na água e provoca a espuma. O que mostra que ele está perdendo proteína é após dar a descarga, permanecer essa clara de ovo, essas luzinhas que brilham assim. E a relação dessa espuma com a diabetes? A diabetes, a principal... Quando o diabetes acomete o rim, ele tem uma patologia específica, que chama nefropatia diabética, que é a lesão do diabetes no rim. E a lesão que o diabetes provoca no rim é exatamente essa. Faz com que você tenha perda de proteína pelo rim. Por isso que o paciente com diabetes, quando evolui com doença renal, ele tende a inchar por causa dessa perda de proteína pelo rim. O que pode levar a uma perda do rim, doutor? E é possível viver com um rim só? Principalmente hipertensão e diabetes. Elas são 90% das causas de perda de função renal, tá? Infecção urinária de repetição pode provocar cicatrizes do rim e ao longo de muitos anos pode provocar perda da função renal. Condições de inflamação do rim, o que a gente chama de glomerulonefrites, né, que são inflamações ali no rim, também podem levar à perda da função renal, tá? Outras condições sistêmicas, como lúpus, né, lúpus sistêmico, tudo isso podem levar à perda da função renal. Mas eu gosto sempre de frisar as duas principais causas, hipertensão e diabetes. Então, ou seja, pessoas com hipertensão e com diabetes devem procurar um nefrologista. E assim, as pessoas têm que ter o costume de olhar tanto o número 1 quanto o número 2, né? Não tem jeito. Ah, mas não é. Não, tem que olhar. Melhor a gente olhar do que uma outra pessoa está olhando. Agora, doutor, de um rim só é possível a gente viver com um rim só. Senão, não seria possível a gente ter os transplantes entre vivos. O que a gente tem que lembrar, Cris, é que quando a gente nasceu, na maior parte das pessoas, todo mundo nasceu com 2 rins. Na hora que você perde um rim, você perde 50% da tua função. O rim que sobrou, ele vai absorver a função global da função do rim, entendeu? E as células dele vão se cansar, vão morrer mais cedo do que se tivesse dividido o trabalho em 2. Agora, doutor, a gente ouve já, assim, acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, às vezes ou uma pessoa conhecida, ou às vezes um artista que esteja internado, estava numa UTI, em tratamento, o rim parou. Quando é o primeiro órgão a parar, quando você vai ter Não necessariamente ele é o primeiro órgão a parar, mas a incidência dessa doença é muito comum e frequente nas internações hospitalares, principalmente dentro de UTI. Tá? Isso a gente chama de lesão renal aguda, tá? E a lesão renal aguda, séries históricas, ou seja, a literatura médica mostra que ela pode ter uma incidência de 30% até 70% dentro de uma UTI. Ou seja, a cada 10 pacientes, de 3 a 7 vão ter uma lesão no rim. Não necessariamente todos vão precisar de diálise, mas a lesão do rim ela pode aparecer em 30% a 70% das pacientes. Ele pode parar e voltar a funcionar? Pode parar e voltar a funcionar desde que seja uma lesão aguda, tá? A característica que a gente diz que é agudo é exatamente essa capacidade de reversibilidade da perda da função renal, tá? Essa é a diferença entre lesão renal aguda e doença renal crônica. A doença renal crônica ela não tem regressão. Tá? Você consegue controlar a doença, mas você não consegue regredir, trazer o rim para o funcionamento normal de novo. A lesão renal aguda, ela se reverte, é uma perda abrupta da função renal, que a hora que você trata a causa de base, ela tem grandes chances de reverter e trazer a função do rim ao normal novamente. Nós já fizemos uma matéria com o senhor, inclusive falando sobre hemodiálise, mas para quem perdeu, aliás, quem perdeu é só ir nas redes sociais da Beneficência, que lá você vai encontrar os outros programas. Mas vamos dar uma recapitulada e falar da hemodiálise. Quando há necessidade de hemodiálise e qual o papel dela? Tá. A hemodiálise ela serve tanto para o paciente que teve a perda abrupta da função renal, tá? Isso está prejudicando o equilíbrio do corpo dele, quanto para o paciente que progride na doença renal crônica e o rim começa a funcionar menos de 10%.
As indicações de diálise é o rim funcionando menos de 10% nos pacientes normais ou menos de 15% no paciente diabético. Isso é a indicação na doença renal crônica de início de hemodiálise. Ou se o paciente tiver com potássio elevado, que esteja com congestão pulmonar, que a gente chama que é o acúmulo de líquido nas veias do pulmão, o paciente está nasarcado, está com acidose, que é o sangue se tornando ácido. Isso são outras indicações de diálise, tá? No paciente que tem tanto doença renal crônica como a lesão renal aguda. Doutor, para a gente finalizar, os rins doem? A gente pode ter... Ai, meu rim O rim tá ele doendo. só dói em um caso, quando ele dilata. Quando ele dilata ou quando ele tem pulso. Nesse caso, infecções ascendentes alta, ou seja, pielonefrite, tá? Em pielonefrite, o rim fica cheio de pulso, aí você tem uma infecção ali na região, pode gerar até um abscesso renal, e nesse caso o rim dói, ou quando ele dilata. Quando o cálculo passa pelo ureter, o que dói é o ureter, mas se ele interrompe o fluxo de urina, se ele obstrui esse fluxo de urina, acontece um mecanismo que chama hidronefrose, que é a urina fica armazenada, né? Ela não passa, ela está obstruída, o rim aumenta de tamanho e isso leva a dor. Quando ele distende a cápsula que envolve o rim, isso provoca dor. Tá certo. Tá? Doutor, muito obrigada. A gente já estourou o tempo aqui. Queria que o senhor deixasse, então, antes da gente sair para o intervalo, um recadinho aí para que as pessoas cuidem melhor dos seus rins. Dosem a sua creatinina uma vez ao ano, pelo menos. Pacientes acima de 40 anos devem procurar um nefrologista e para os outros pacientes abaixo dos 40 anos, dosem a creatinina pelo menos uma vez ao ano, tá bom? E olhem para a sua urina. Próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livro de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo, em seus braços você fez segredo. Nos teus passos você fez, mas pai. Bom, e nessa live aqui especial, o Dia dos Pais, nosso presidente Ademir Pestana. Presidente, mais uma live sertanejo hoje. Hoje o dia foi um pouquinho mais puxado por sertanejo, com a participação do cantor e médico também, Henrique Marques. Puxa vida, ter o Henrique Marques aqui, além de ser médico, né, cantor, compositor de músicas maravilhosas, né, cantada aí pelos melhores cantores do Brasil, é uma forma gratificante. Ele gratuitamente vem à Beneficência, conhece a nossa proposta de humanização e gosta de participar, de vir aqui cantar para os nossos pacientes, enfim, projetar que nas horas difíceis também as pessoas com a música, com o som, está presente, é uma forma de poder ajudar na cura, né? De uma forma motivacional. A live está acontecendo na semana que antecede, né, na sexta-feira,
que antecede o Dia dos Pais, mas o programa está indo ao ar logo na sequência, depois do Dia dos Pais. Acaba sendo uma semana de emoção também, e aí ele ainda canta aquela música Pai. Como é que ficou o coração, presidente? É difícil, né? A gente lembra do pai, né? Como eu falei ali, eu lembro do meu pai, né? Os bons momentos que tive do lado dele, né? Ele sempre me deu mais do que eu dei a ele, né? Pai é sempre assim, né? Enfim, a gente lamenta só os momentos que a gente deixou de estar do lado dele, né? Enfim, a vida é assim. Então, mas eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao meu pai, e, enfim, aproveitar aqui, deixar um abraço a todos os pais, né? Aqueles que têm os pais vivos, vão, presenteiem os seus pais, abracem, beijem, fala para ele que o ama. Se você tem esse sentimento e às vezes não tem coragem, fale para ele, ele precisa escutar isso, né? Afinal, ele é o seu pai. Enfim, seja mais relevante, né? Aqueles pais que são mais briguentos, mas não importa, ele é seu pai também, né? E aproveitando aqui para mandar essa mensagem, e próxima que eu 164 anos da Beneficência. Sim, a próxima semana já. Próxima semana, a ala do SUS, podemos dizer aqui que é a ala mais moderna do estado de São Paulo. Então, tudo isso aqui, essa humanização, a gente não demonstra, temos humanização no hospital, não. A gente também nas atitudes, nos pensamentos, a gente só não faz coisa só para o convênio, particulares, também pensando nas pessoas que mais precisam, trazendo mais dignidade. Enfim, a mão amiga da Beneficência, da sua história e da sua raiz. Tá certo, a ala que está aqui, ó, do nosso ladinho esquerdo. Do nosso né? lado aqui, esperando o dia 21, para já entrar em funcionamento junto com a Fundação Lusíadas, né? Que é o nosso parceiro na confecção e construção desta nova ala moderna, como falei, da Beneficência Portuguesa. Tô aqui, faço tudo pra te ver novamente sorrir. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso. O senhor está de acompanhante, aí veio aqui assistir a live, acompanhar e ainda recebeu um presente. O que o senhor achou dessa iniciativa? Nossa, isso aí é tremendamente sensacional, não esperava isso de vocês aqui da Beneficência, na turma da humanização, porque pela homenagem do Dia dos Pais e também, né, a minha esposa também foi homenageada, dia 31 agora passou, né, o aniversário dela foi lá no quarto, no leito dela, 103, ela ficou super feliz e vocês todos são de parabéns, a Beneficência Portuguesa, a turma, o presidente, realmente sem palavras, inclusive estou levando aqui um de carona, né? Um brinde que eu fui sorteado, graças a Deus. Nós somos de Jundiaí, estamos morando na Praia Grande, o atendimento que nós estamos tendo aqui na Beneficência, eu nunca vi em toda a minha vida. O tratamento que está tendo aqui dentro, tanto do pessoal da enfermaria, do piso, tudo, os médicos, é uma coisa assim de primeiro mundo. Eu tenho que só cumprimentar aqui a Beneficência, a todas as pessoas que participam, a todas as pessoas que trabalham para esse programa. E essa moça, a Paula, né? A Paula é fantástica, o nome da minha filha, Ana Paula, mandou ter uma live. Eu me comprometi com ela de dar um jeito. Eu sou músico, eu vou trazer minha banda um dia para cá, lá de Jundiaí. É só música de raiz nordestina, mas a gente vai tentar programar para uma data oportuna. Mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Só quem é gente boa, quem é camarada que fica comigo até de madrugada tocando viola, deixando os problemas pra lá. Vou levando a vida com muita alegria e coração aberto. Sandra, vocês vieram participar da live fazendo uma doação de toucas e eu queria saber como é que foi a iniciativa, né? E são voltadas para os pacientes, as toucas. Isso. Nós fazemos parte de um grupo de novena, né? A idealizadora desse grupo, ela teve uma filha que teve leucemia. E aí, daí para frente, se teve esse grupo de novena e essa iniciativa de fazer essas touquinhas para as pessoas de hospitais que tenham câncer, que precisam, nessa época de inverno, poder estar usando uma touca, porque sentem mais frio e tudo mais. E por isso a gente, hoje em dia, além de dar para algumas instituições, a gente está vindo para os hospitais também,
porque se dava só no hospital em São Paulo, começamos a trazer para cá e de acordo com a confecção a gente vai trazendo e podendo distribuir para mais pessoas. Tá. Quem quiser colaborar com vocês, ajudar, como que faz? Então, aí pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp de uma de nós, né? Posso deixar o meu aqui, para que as pessoas possam colaborar com lã, porque a gente tem as pessoas que não fazem, então colaboram com lã. As outras que fazem as toucas, tá? Então, é 13 981 65 53 13. Muitas participações dos pacientes, filhos de pacientes, netos, distribuição aqui de muitos presentes. Tivemos aí o apoio da Eliette e de toda a sua família, que acabou por nos presentear para que a gente pudesse presentear. Tivemos o sorteio dos colaboradores da Beneficência, que receberam aí os vouchers da diretoria em homenagem ao Dia dos Pais. Então foi feito o sorteio e muita alegria, esse clima aqui que só quem participa aqui com a gente é que sabe, né, como é maravilhoso poder participar dessa live que sempre traz muita alegria para os nossos corações. Feliz Dia dos Pais para você também. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Bom, eu converso com ele, que é médico e cantor, ou é cantor e médico. A gente vai saber agora com ele, Henrique Marques, pela segunda vez aqui na live, aqui na Beneficência Música no Jardim. Afinal, quem vem primeiro, médico ou cantor? Quando criança era o cantor. Depois de uns 19, aí virou o médico. Então acho que veio primeiro o cantor, depois o médico. Só que hoje eles estão misturados que eu não consigo separar mais. Você falou da relação médico-paciente, né? E de repente essa humanização, como é que você como médico vê essa ação da Beneficência de levar a música para os pacientes, não só pacientes, mas acompanhantes e até mesmo os colaboradores? Eu acho esse projeto fantástico, né? Porque na hora da dor, o paciente principalmente, ele fica focado no que ele está sentindo, ali no problema que ele tem. A parte psicológica também está muito afetada, com os medos, né? Medo que todo ser humano tem, será que eu vou me recuperar, será que eu não vou me recuperar? E com essa parte da humanização, eles acabam esquecendo isso e liberando até pelo cérebro, né? Endorfinas e melhorando o seu astral, tendo a vontade também de vir numa janela, de poder escutar uma música, ficando mais alegre. Isso também é um remédio para o corpo, né? A gente sabe muitas coisas da medicina, mas a gente também sabe que o estado emocional do paciente influencia muito na recuperação dele, na cura de uma doença. Então, eu acho que está sendo muito fantástico essa humanização que vocês vêm fazendo aqui por anos. Eu só queria agradecer por estar aqui mais uma vez no segundo ano, ainda nessa época do Dia dos Pais. Bom, o Beneficência na TV de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se quiser rever essa entrevista, mais um pouquinho da live, nossos endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, te espero para mais um Beneficência na TV, mas ainda vou deixar um gostinho de quero mais e eu vou pedir Amor de Ping Pong para você, pode ser? Pode. Então vamos lá, bora de Henrique Marques com Amor de Ping Pong. E esse amor de ping-pong, de pega-pega, de esconde-esconde, paixão maluca proibida e tão doída se fica longe. Beneficência na TV.